Fala pessoal, tudo bem? Muitos de vocês me perguntam sobre o livro Temas Atuais em Tricologia. Eu cheguei a fazer algumas lives sobre esse livro em algum momento, quando o lançamento dele em novembro de 2021. Então, o livro é realmente bem atual. E eu gostaria de trazer algumas informações para você que tem interesse em adquirir ou está em dúvida se deve adquirir ou não esse livro. Esse livro, na verdade, é o volume 1, vocês estão vendo aqui, ó, de uma série de livros com temas que a gente considera temas atuais. Neste caso, o volume 1 foi só escrito por mim, então eu não tenho outros autores, outros colaboradores participando do livro. E eu escolhi algumas coisas, alguns temas que eu considero fundamentais para pautar esse livro, para fazer com que você entenda as motivações pelas quais você deve adquirir esse livro, para o teu estudo, para a tua formação, para o entendimento daquilo que é o conteúdo da sua prática clínica. E aí a gente coloca, com o primeiro capítulo aqui, a escovação dos cabelos com o propósito de prevenção de danos. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a parte gráfica do livro. O livro ficou muito bonito. É um livro que você pode ler até com uma certa facilidade, porque apesar de ser um livro técnico, apesar de ser um livro focado no profissional, é um livro que tem um trabalho de diagramação com uma fonte que é muito fácil de ler, é um livro que está com uma escrita muito acessível, ele não é duro, pesado, árduo, às vezes a gente pega livros técnicos que são difíceis de ler. E eu escolhi 7 temas, então, vamos lá. Esse é o primeiro deles, a escovação dos cabelos com o propósito de prevenção de danos. Tem uma questão que eu considero muito importante e que eu passei a entender cada vez mais na medida que a prática clínica foi se dando, que é você ter na ferramenta da escovação algo que agregue valor ao cuidado com o cabelo e que não seja algo que provoque mais dano. E o dano tem muito mais a ver com fibra do que tem a ver com a questão que diz respeito às quedas capilares em si. Tem muito mais a ver com não traumatizar o couro cabeludo através da escovação do que efetivamente com arrancar o cabelo que está pronto para cair, ainda que a gente entenda que a tração provocada por qualquer escova num paciente que está com queda de cabelo pode dar a impressão de que a queda de cabelo se dá pela escovação, o que é algo absolutamente falso. Mas nesse tópico, eu trabalho, eu mesclo um pouquinho alguns conceitos históricos que falam sobre o fato de que no passado acreditava-se que para ter cabelos bonitos era preciso dar 100 escovadas antes de dormir. Eu falo um pouquinho sobre arte e escovação, eu falo um pouquinho sobre como a escovação pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, como o uso, o hábito de pentear os cabelos pode ser uma técnica um ritual de cuidados, desde que seja feito da maneira adequada. E eu também falo um pouco da parte de dano, efetivamente, né? Trazendo artigos científicos que apresentam os danos provocados pela escovação. Então, por que escolher uma escova X ou Y é mais interessante para o paciente? Por que determinadas escovas não funcionam tão bem? Por que eu acho que alguns pacientes precisariam ter uma escova para desembaraçar, uma escova para pentear, uma escova para escovar? Tem aí as pessoas têm uma falsa ideia que com uma escova você resolve tudo. E, na verdade, para diversas situações do nosso dia a dia, a gente precisa de mais que uma escova para que a gente possa prevenir danos capilares e, naturalmente, ter um efeito mais desejado do ponto de vista estético. Então, esse capítulo traz essa carga de conteúdo, que é uma carga de conteúdo importante, interessante e que eu considero essencial, se você é profissional, para que você possa
trabalhar a ideia da escovação de cabelo que o teu paciente faz na casa dele da maneira mais adequada, da maneira mais precisa. O segundo capítulo ele fala um pouquinho sobre meditação em tricologia. E aí entra uma esfera que eu considero muito importante. A gente fala muito que as quedas de cabelo, os problemas capilares de couro cabeludo têm uma certa relação com o estresse. Isso já está muito mais do que construído, esse argumento é muito embasado na prática clínica, na observação clínica e também nos estudos científicos. E a gente, quando fala em técnicas de relaxamento, a gente tem que entender quais são as possíveis técnicas de relaxamento que têm uma maior permeação na população como um todo, técnicas que, de repente, não necessariamente precisem de uma ferramenta humana para serem aplicadas. Então, eu não preciso de um terapeuta, eu não preciso de um técnico, eu não preciso de um profissional, de fato, e que podem, de certa maneira, contribuir com o paciente no sentido de fazer com que ele tenha uma boa evolução do seu problema capilar. E dentro desse contexto, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: há anos eu fiz um trabalho sobre meditação e queda de cabelo. O trabalho mostrou que a meditação era algo colaborativo. Esse trabalho foi feito em 2010 para 2011, se não me engano. Então, 10 anos depois, eu lanço um livro com um capítulo onde eu falo sobre o papel da meditação que pode ser feita nas clínicas de terapia capilar, junto com o paciente, enquanto ele está ali em terapia. O terapeuta capilar pode induzir um relaxamento através de uma fala, de uma conversa, né, de uma indução ao relaxamento, mas, ao mesmo tempo, o paciente ele pode, ele mesmo, entendendo o papel do relaxamento e da meditação, promover benefícios para a tua saúde capilar e, naturalmente, para a sua saúde como um todo, porque a meditação é a técnica de relaxamento mais embasada na saúde global, todos os sistemas corporais, e nesse sentido, quando isso acontece, a gente colhe melhores resultados. Então, aqui eu tenho, inclusive, alguns gráficos que eu utilizei no meu estudo de 2011, e ele segue muito atual, porque na época se falava muito pouco os gráficos não estão aqui. Os gráficos estão em outro material que eu tenho. Mas eles seguem muito atuais, né? Poxa, acaba sendo algo que, se você introduz dentro da saúde, dentro da prática, dentro daquilo que você orienta o teu paciente a fazer na casa dele, pode ter certeza que o paciente vai colher melhores resultados. As pessoas ficam preocupadas com a alimentação, com orientar exercício físico, por que também não orientar o paciente, tirar nem que seja 5, 10 minutos do dia dele, para que ele possa pensar, ou quem sabe, quando ele estiver fazendo uma prática de atividade física, tirar o fone de ouvido, tirar a música, tentar estar num lugar tranquilo e poder sentir a si mesmo, né? Deixar a mente livre, que é o fundamento, em especial, da meditação mindfulness. Depois eu falo sobre disruptores endócrinos. Quem me conhece sabe que esse é um tema que eu tenho trabalhado há bastante tempo. Disruptores endócrinos são aquelas substâncias com as quais nós temos contato no nosso meio ambiente, no dia a dia, absolutamente todos os dias, e são aquelas substâncias que, querendo ou não, podem interferir na função dos nossos hormônios, nos receptores hormonais, induzindo inibição da atividade hormonal ou induzindo uma resposta aumentada das células quando se ligam aos receptores. Existem metais pesados, que são disruptores hormonais, existem pesticidas, que são disruptores hormonais, existem substâncias presentes nas garrafas PET, no interior das latas que acondicionam alimentos, nas tintas de parede. Existe disruptor hormonal em absolutamente tudo, até nos próprios óleos essenciais.
que são coisas que são utilizadas na prática da terapia capilar, nós vamos encontrar receptores endócrinos. Então, pensar em receptores endócrinos na prática da tricologia é essencial, porque ele pode ser uma ferramenta que atrapalha o bom resultado dos pacientes. E a gente precisa estar pronto para lidar com os disruptores endócrinos, para que a gente possa fazer com que os nossos pacientes tenham resultados interessantes, induzindo eles a ter menos contato com alguns tipos de disruptores e, naturalmente, se a gente puder fazer alguma coisa positiva para eliminar esses disruptores endócrinos da vida dele ou do corpo dele, caso esteja no organismo dele, para a gente poder detoxificar esse paciente. Então, disruptores endócrinos é um tema legal, é um tema atual, é um tema que pouca gente fala. Eu tenho um curso sobre disruptores endócrinos do KS, quem quiser assistir é bem bacana, mas eu falo de disruptores endócrinos na saúde como um todo. Aqui no livro eu falo especificamente de cabelo, porque eu não tenho espaço nesse livro para falar de disruptores endócrinos amplamente, desde como ele pode causar uma disfunção numa gestação até como ele pode causar um câncer. Mas ele pode causar tudo isso. Tá? Os disruptores endócrinos têm esse poder. Outro elemento importante que eu trago aqui para a gente é a questão da tricologia nos pacientes bariátricos. Eu fiquei um bom tempo no serviço de cirurgia bariátrica do Hospital das Clínicas da USP, né? E eu conquistei aí um conjunto de conhecimentos que foram conhecimentos interessantes sobre pacientes bariátricos, o quanto a redução de peso exacerbada, o quanto a diminuição do consumo de determinados alimentos, o quanto o erro alimentar prévio e o erro alimentar pós-cirurgia bariátrica podem contribuir para as quedas de cabelo. E tem muita gente que pega paciente bariátrico e não sabe o que fazer. Tem muita gente que pega paciente bariátrico e não sabe como conduzir, não sabe como entender, em especial, as cirurgias e trabalhar essas cirurgias de forma com que esse paciente pós-cirúrgico possa ter benefícios capilares. Eventualmente, as ações mais localizadas no couro cabeludo, em alguns tipos de cirurgias, podem ser mais interessantes do que as ações orais, né, as medicações utilizadas por via oral. Então, a gente tem que ter um entendimento muito claro sobre essa coisa da disrupção endócrina, das cirurgias bariátricas, e a gente tem que entender o que a ciência, e aqui, naturalmente, que todo livro é embasado em artigo científico, o que a ciência diz, né? Quais são os eventuais suplementos que ajudam mais, quais são as descobertas em relação a quais cirurgias são as mais problemáticas. Então, é importante. Não existe um tipo de cirurgia bariátrica. Se você não sabe disso, estou aqui trazendo essa informação para você. E o livro, ele carrega um conjunto de informações que tem um peso importante em relação a esse conteúdo. Bom, tricologia em transgêneros é mais um capítulo. Nós estamos vivendo um mundo que a ideia de gênero, o conceito de gênero, já tem ficado cada vez mais diferente, mais fluida, mais ampla. A presença de um maior número de gêneros a cada ano parece existir. Eu lembro quando eu estava no meu mestrado, eu falava assim, 16 gêneros diferentes, hoje parece que tem catalogados mais de 50. E a gente precisa entender especificamente algumas questões que estão vinculadas a essa coisa de gêneros. Então, a ideia de você falar de uma tricologia em transgêneros é exatamente entender o que pode acontecer com aquela mulher que não se vê num corpo feminino, né, com aquela pessoa, com aquele indivíduo que não se vê num corpo feminino, e de repente ele se vê melhor encaixado dentro de uma identificação, né? Ele se identifica mais com o sexo masculino, né, ou com o corpo masculino. E ele faz a transição hormonal para o corpo masculino e vice-versa. Aquele sujeito que nasce, né, dentro de um corpo masculino e não se identifica com aquele corpo, ele se entende mais próximo, mais identificado com o corpo de uma mulher, geneticamente falando. E, naturalmente, que existem formas químicas, formas hormonais de você facilitar essa transição, tanto
da pessoa que se identifica mais com, que nasceu num corpo masculino e se identifica mais com o corpo feminino, quanto da pessoa que nasceu num corpo feminino e se identifica mais com o corpo masculino. E essas terapias hormonais que são utilizadas para reafirmação de gênero dessas pessoas, para que hajam algumas modificações biológicas no organismo, para que elas possam ter uma melhor identidade com o corpo que elas estão vivendo, né, onde elas estão mesmo, onde é a morada delas, pode trazer alguns tipos de comprometimentos de cabelo. Então, isso a gente precisa estudar de uma maneira bem clara, porque existem formas de você cuidar desse paciente para que você não possa atrapalhar essas terapias hormonais e para que você possa evitar que as terapias hormonais de reafirmação de gênero possam, de alguma maneira, causar problemas capilares que são indesejados naquela pessoa que está fazendo uso dos hormônios. Né? Então, a gente tem aí, falando dos hormônios na pele, os seus efeitos nos folículos pilosos, a gente entende que, em alguns casos, certas coisas podem ser efeitos desejados e outras coisas podem ser efeitos indesejados, né? E a gente tem algumas orientações de abordagens terapêuticas para alopecias androgenéticas, por exemplo, e assim por diante. Até cita aqui algumas coisas relacionadas à depilação também, que eu acho que é uma coisa legal. Depois a gente vai para um capítulo chamado efeito placebo e efeito nocebo nos pacientes psicológicos, que é o efeito placebo e o efeito nocebo. O efeito placebo é aquela benefício que você tem de algo que é maior do que aquele algo poderia causar, ou é algo que não deveria causar nenhum benefício e você acaba tendo benefício com isso, né? É muito interessante você estudar placebo, e eu faço essa definição de placebo aqui no livro, e, naturalmente, que tem gente que toma suplementações nutricionais que não deveriam causar benefício nenhum em curto período de tempo, e, de repente, relata, nossa, em uma semana meu cabelo parou de cair. Ou passam a usar um shampoo e, de repente, aquele shampoo, em 15 dias, a pessoa não sente mais que tem queda capilar. Será que é o shampoo? Será que é o suplemento? E, de repente, esses efeitos positivos são chamados de efeito placebo. E a gente precisa estudar isso, como a gente observa isso, o quanto isso é bom e o quanto isso pode ser algo que não se sustenta a médio e longo prazo se você tem uma doença crônica. Então, também é uma questão que a gente discute no livro. E eu falo também sobre o efeito que é muito pouco discutido, que é o chamado efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? É aquele efeito que muitas vezes ele é um efeito pouco presente no uso de uma medicação ou no uso de algum outro tipo de suplemento, mas que a pessoa acaba desenvolvendo, independente daquilo ali ser pouco provável ou nem de nenhuma forma provável. O efeito nocebo, ele se dá, por exemplo, se eu virar para uma pessoa e falar assim, ó, esse daqui é um comprimido para dor de cabeça, mas ele pode te causar dor de dente. E nem na bula não existe nenhuma informação sobre dor de dente. E a pessoa passa a ter dor de dente só porque eu disse para o paciente que tem dor de dente. Ou vamos mais além ainda, né? Dentro desse processo. A pessoa lê a bula, a pessoa vai na internet, procura os efeitos colaterais e passa a ter vários efeitos colaterais. Na verdade, não porque o remédio efetivamente está causando, né? Mas porque efetivamente a pessoa está induzida. Ela foi induzida. Essa coisa da indução no efeito placebo e no efeito nocebo são importantes. E a gente pode usar a indução do efeito placebo nos nossos pacientes com viés positivo. O simples fato de a gente estar bem paramentado usando um jaleco já é algo que gera autoridade. Toda autoridade tem um efeito placebo, né? Então, você procura um advogado, né, para um problema que você tem. Se o advogado está bem vestido, bem trajado, elegante, cabelo alinhado e tal, ele tem um impacto mais positivo em você do que efetivamente você encontrar um advogado que possa ter a mesma competência daquele que está alinhado, com um belo terno, com a bela vestimenta, com o cabelo todo penteado direitinho, mas que ele está de camiseta e calça jeans rasgada porque ele está num dia de folga. Se você conversar com os dois, o impacto que um pode causar em você em relação ao outro
pode ser diferente, e pode ser que aquele que está melhor apresentado, mesmo tendo a mesma competência do que aquele que está de camiseta e calça de rasgada, o que está mais alinhado te passa mais confiança. É um tipo de efeito placebo, né? Fazendo um paralelo. Depois, gente, nós vamos ter um outro capítulo muito interessante, que é um tema muito controverso, que tem gente que acredita, que tem gente que não acredita, mas que eu quero trazer para você, que é a síndrome pós-finasterida, uma condição real ou um fenômeno nocebo. Nesse capítulo eu discuto os efeitos colaterais da finasterida, extremamente discutidos dentro de um contexto de prática clínica, porque a gente acaba vendo mais efeitos colaterais da finasterida do ponto de vista de percepção dos pacientes do que aquilo que está na literatura, e só que a finasterida ela carrega uma aura de efeito colateral, né? Um medo especial nos homens de ter uma diminuição de libido, diminuição de ereção, e será que isso é realmente um efeito, será que isso é exclusivamente um efeito nocebo? Ou isso é uma coisa efetivamente biológica mesmo, que acontece em alguns pacientes, e a gente tem que estar olhando para isso. No capítulo discuto exatamente isso, que alguns artigos dizem que não, outros artigos dizem que sim, e apresentam argumentos, entre eles alguns argumentos que são vinculados a questões relacionadas a peptídeos neuroativos, que inclusive podem, né, sofrer interferência da finasterida e causar depressão e ansiedade, que são as duas temáticas mais discutidas na síndrome pós-finasterida, junto com disfunção erétil, junto com perda de libido e assim por diante. Então, é um capítulo polêmico, mas é um capítulo que eu não poderia deixar de colocar aqui no livro, porque eu acho que é um capítulo que vale a pena a gente ter, e você, sendo partidário ou não da finasterida, precisa entender o que está sendo falado sobre isso. E, por fim, eu tenho A Dor do Cabelo que Cai, que é um capítulo mais falando sobre como o paciente se incomoda, as angústias que ele sente quando os cabelos dele começam a cair. Esse capítulo é um capítulo que ele tem um nível de sensibilidade muito grande, porque ele trabalha muito mais o lado humano do leitor, né, do profissional que é leitor. Cara, presta atenção nesse cara. Pode parecer que é uma besteira a queda de cabelo, né? E mesmo pode parecer para você que, perto de outros casos que você atendeu, esse caso seja tão assim, leve, que você não entende porque o paciente está dando tanto peso para esse caso. Mas para ele aquilo ali é um mundo. E você precisa entender isso. Você precisa entender que o cabelo que cai causa uma dor profunda. Então, não dá para desvalorizar esse tipo de paciente, não dá para desvalorizar esse tipo de situação, não dá para desvalorizar esse tipo de condição. Estejam atentos a isso. E esse capítulo é um capítulo que eu escrevi, é um capítulo muito especial, porque eu também conto um pouquinho do que foi para mim perder cabelo, né? Quando eu comecei a perder cabelo nos meus 17, na verdade, de 15 para 17 anos eu comecei a perder cabelo, né? E, por fim, apesar de ter falado que aquele era o último capítulo, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que um dos capítulos maiores que eu tenho aqui é o capítulo das referências bibliográficas, onde eu enumero, capítulo por capítulo, as referências bibliográficas que eu usei e que estão citadas nos próprios capítulos, mas eu coloco aqui no começo desse capítulo algo que eu vou ler aqui para vocês. Além das referências que eu cito nos textos de cada capítulo, gostaria de compartilhar outras que me ajudaram a formar o conhecimento sobre cada um dos temas que orientaram a minha prática clínica. Assim, aqueles que quiserem se aprofundar em cada um dos assuntos que compõem este volume poderão utilizar as referências que não constam nos textos para direcionar seus estudos. Então, além de eu colocar as referências que estão em cada um dos capítulos prévios, eu coloco outras referências que fazem parte da temática de cada um dos capítulos que nós citamos e que efetivamente não estão, né, pautando, não estão ali citadas em cada capítulo. Isso é para você estudar e ampliar o teu conhecimento. Então, é um livro produzido pela editora KS. Esse livro ele só é vendido através do KS.
vocês vão ver aí o telefone do KS e o Instagram do KS, que eu vou colocar no descritivo aqui do nosso vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que possam aí compartilhar com a gente as suas impressões sobre o livro à medida que forem adquirindo. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Temas atuais em tricologia, Editora KS, de minha autoria, é o volume 1 de vários outros livros que vão vir aí, com outras temáticas também interessantes, também legais como essas. E eu conto com o teu feedback em relação ao livro. Abração.